Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Eu sou o pastor Jaime, da Igreja Comunidade Cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Venho aqui nesta noite trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida, pelo poder do nome de Jesus. Peço aí que você esteja compartilhando aí com seus amigos, até com seus inimigos, né? Para que eles possam tornar seu amigo novamente. Quero mandar um alô para todo o Brasil, todo o povo aí que tem me acompanhado aí nas minhas lives, através do trabalho lá no YouTube, né? Eu quero pedir pela sua vida, interceder por você. Quero convidar o povo aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, que neste domingo eu estarei ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, a partir das 19h30. Eu estarei ali pregando e orando pela sua vida. Venha nos visitar, conhecer o nosso trabalho e ter um encontro com a verdade que liberta, a verdade que transforma. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, porque Jesus é a verdade, e se Ele te libertar, se realmente você crê nele e a sua fé estiver focada nele e Ele te libertar, tu és livre. Livre do pecado, livre de todo sistema maligno, demoníaco, e você se torna um filho de Deus. Então eu quero estar apresentando a você esta verdade. Então convido você neste domingo a estar conosco, a partir das 19h30, na rua Nilton Tinoco, 475, depois da faculdade Unig. Você vai seguindo ali a pista, vai passar o posto Ipiranga, vai chegar na direção da Pedreira, tu vai chegar ali na rua Nilton Tinoco ali, e você vai chegar no número 475. Eu estarei ali pregando e orando por você. Então aqui vai o meu abraço para todo o Brasil, para alguns países aí que têm recebido a palavra, como no Peru, Venezuela, né, Argentina. Quero mandar o meu abraço a todos aí, ouvintes, que têm compartilhado essa mensagem pelo mundo afora, para todo aquele povo que precisa de conhecer essa verdade que liberta, essa verdade que transforma, que é Jesus. Porque o dia que eu conheci Jesus, Ele me libertou e me tornou uma pessoa livre. Livre do pecado, livre do vício, livre da prostituição, livre de todo mal. Então eu glorifico a Deus por hoje poder estar aqui pregando as riquezas incompreensíveis de Cristo. Que para muitos ela se torna incompreensível. Mas se você hoje conhecer essa verdade, você crerá nela e ela fará em você uma grande obra. Uma grande obra que fará de você, em vez de casa do pecado, vai ser casa de Deus, templo de Deus, porque Ele habitará na sua vida. Porque Jesus disse que aquele que o ama, o Pai o amará, e ele viríamos para Ele e faremos nele morada. Então Jesus falou, viremos para Ele e faremos nele uma morada. Então Jesus quer fazer uma morada em você. Então Ele quer esvaziar você de todo mal, de toda enfermidade, de todo pecado, para que você seja templo de Deus, casa de Deus, né? Templo do Espírito Santo. Então, toma posse nesta noite. Eu, pastor Jaime, vou estar aqui trazendo uma breve mensagem para abençoar a sua vida, aqui em Mateus capítulo 25. Nós vamos estar falando aqui das prudentes e das nécias, das 10 virgens, né? As 10 virgens que aguardavam ali pelo seu noivo. Nós vamos estar aqui trazendo uma mensagem nesta parábola que Jesus nos ensinou. Amém? Então, vou começar com uma oração e peço a você que compartilhe conosco aí essa mensagem para que venha alcançar muitas vidas, para que elas sejam transformadas pelo poder da verdade. Amém, igreja? Soberano e eterno Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus amado, eu venho ao Senhor nesta noite te glorificar, te exaltar por tudo aquilo que o Senhor já realizou em nosso favor. Que foi ali uma obra maravilhosa que iniciou no seu batismo e ali na cruz do Calvário foi concluído, Senhor, para que nós possamos nos tornar santo, irrepreensível e inculpável. Uma obra que nos deu, Senhor, o perdão, a justificação pela nossa fé. E hoje estamos aqui como uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja pura,
porque a nossa fé é no teu sacrifício perfeito, que nos torna hoje santo, irrepreensível e inculpável. Uma fé que nos deixa limpo, transformado, uma fé que nos deu a oportunidade de nascer de novo e de nos tornar filho de Deus. Por isso estamos aqui para pregar, para ensinar, meu Pai, aos pecadores o caminho da tua justiça. Por isso eu entrego nas tuas mãos nesta hora, meu Pai, todos os ouvintes e todos aqueles que ainda vão ouvir esta mensagem. Eu peço, Espírito de Deus, trabalhe em nosso favor, trabalhe em favor daqueles que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então aqui nós estamos lendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus. Que diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, ou não levaram azeite consigo, depende da versão da Bíblia, né? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou ao esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Presta atenção nesta parábola que Jesus nos mostra que quando o noivo vier para buscar a sua igreja, ele vai buscar as que já estavam preparadas. É muito importante você entender que você precisa estar preparado ou preparada para encontrar com o seu noivo, que é Cristo. Cristo Jesus, ele virá para buscar a sua igreja. E nós temos que hoje entender que esta parábola, ela fala de 2 qualidades de pessoas: as prudentes e os nécios. Biblicamente falando, os nécios são aqueles que não creem em Deus, não creem na sua palavra. Eles dizem no seu coração que não existe Deus. Ou tem gente que fala que Jesus não vai voltar, que Jesus já voltou. Ou às vezes fica falando, desde que eu me entendo como gente que diz que Jesus vai voltar. E esse nécio, eles nunca procura entender e conhecer a verdade. Eles nunca procuram compreender os propósitos de Deus. Então ele é conhecido na Bíblia como uma pessoa nécia, uma pessoa sem conhecimento de nada. E essas pessoas vivem o conhecimento da sua própria sabedoria e da sua própria justiça. Mas a Bíblia nos mostra aqui que o número 10 na Bíblia representa a totalidade. Mas aqui fala que 50%, 5 delas eram prudentes. 5 delas, como diz no verso 1, olha o que diz o texto. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Isso quer dizer 50%, uma média, né? E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite. O que pode representar o azeite? Existem várias simbologias para esse azeite. Muitos falam que é a presença do Espírito Santo. Pode ser, concordo também. Porque o Espírito de Deus,
ele só vai habitar na vida dos santos, na vida do justo, na vida do justificado. Isso quer dizer que pode também representar o conhecimento, pode representar uma série de coisas que vai dar a você a condição de estar preparado para a volta do noivo. E aqui a Bíblia diz que as loucas não se importaram em ter sobre ela o azeite, ou botar assim, o conhecimento da verdade. Porque somente através do conhecimento da verdade é que nós somos libertos. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. Quer dizer, ela tinha no coração o conhecimento da graça de Deus, o conhecimento da verdade de Deus. E esse conhecimento que dá a condição à pessoa dela ser iluminada, para ela poder andar em meio às trevas, em meio à escuridão. E a Bíblia fala que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Quer dizer, você tem que ter no seu coração, na sua mente, o conhecimento de Deus, o conhecimento da graça de Deus, que te dá a condição de você ser santo de Deus, um justo de Deus. Porque sabemos hoje que só entrará no céu os justos de Deus, aqueles que foram justificados pelo poder de Deus. Eu até hoje não encontrei na Bíblia aonde que vai um pecador se quer entrar no céu. Mas todos aqueles que eram pecador e foram transformados para se tornar filho de Deus e justo de Deus, esse sim é que entrará no céu. E a Bíblia fala que, embora, diz o texto, que o noivo tardando, como muitas pessoas acham que Jesus está tardando, e tosquenejaram todas, quer dizer, todas cochilaram. Isso quer dizer que até o justo de Deus, às vezes, cochila. Isso quer dizer, comete algumas falhas, comete algumas imperfeições. Porque o único justo que só praticou a justiça nesta terra foi Jesus. Quando nós dizemos que somos justos de Deus, é porque nós cremos na justificação do sacrifício perfeito que iniciou no batismo e encerrou na cruz do Calvário, que nos dá a condição de nos tornar filhos de Deus. Então nós somos justos, mas o justo que crê na justiça de Deus. E a Bíblia fala que elas erraram, tosquenejaram, e todas adormeceram. Tanto as nécias como as prudentes. Cochilaram, dormiram. Mas embora as prudentes possam ter dormido, mas ela tinha o conhecimento. Ela tinha a graça de Deus, ela sabia o caminho. E ela tinha sobre ela o conhecimento do caminho, mas também tinha ali as suas lamparinas preparadas com azeite. Ó, à meia-noite ouviu-se um clamor, e aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Observa que a Bíblia faz questão de narrar que essas virgens, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aí você vai focar agora aí aquelas virgens. Isso quer dizer que a virgem é aquela pessoa pura, aquela pessoa limpa, aquela que nunca se contaminou com ninguém. Aí você começa a entender agora. E aqui diz que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer, está faltando conhecimento, está faltando azeite. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a mim, nos falte a nós e a vós, ide aos que vendem e comprai para vós. Presta atenção, amado. Os que vendem. Hoje existem muitas pessoas vendendo a palavra de Deus. Vendendo o conhecimento de Deus.
E você observa que elas falaram, as prudentes, vai aos que vendem e comprai para vós. Adquire este conhecimento. E elas foram para comprar. Mas diz a Bíblia que, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, quer dizer, já tinham conhecimento, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras, as virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse-lhe, em verdade vos digo, que não vos conheço. E ela tinha conquistado a verdade. Elas tinham compreendido, elas tinham entendido, elas foram comprar e compraram. Porque o que mais tem hoje é pessoas negociando a palavra de Deus. Mas só que já era tarde demais. Aí você começa a entender. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então Jesus começa a contar essa parábola de Davi, depois ele fala na parábola dos talentos. Eu quero dizer nesta noite, igreja, que Jesus Cristo, ele lhe amou tanto, mas com amor extraordinário. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Olha só o que você vai entender agora, que você precisa entender, que Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso quer dizer que a igreja do Senhor precisa ser uma noiva limpa, uma noiva preparada, uma noiva santa, uma noiva irrepreensível. Que foi isto que o amor de Cristo tornou a igreja. Aí eu pergunto, você pode hoje se enquadrar nessas qualidades? Você pode dizer hoje que é uma pessoa sem pecado, sem ruga, sem coisa semelhante? Você pode dizer hoje que você é uma igreja santa e irrepreensível? Você conhece essa verdade? Alguém tem falado desta verdade? Que você passou da morte para a vida, das trevas para a luz, que você se tornou uma igreja santa, irrepreensível, inculpável, pelo corpo de Cristo, como diz também em Colossenses 1:22? E esta verdade, este conhecimento, ela está com aqueles que procuram ser prudentes. Mas os nécios, eles ignoram isso. Eles ignoram. Eles não acreditam nesta palavra e eles ainda se julgam pecadores. Eles se julgam ainda repreensível. Ele se julga ainda uma pessoa que não é merecedor. Ele se julga ainda que nem receberam a misericórdia de Deus. Eles pedem a Deus todo dia que Deus tenha misericórdia deles. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 10, que nós não tínhamos. Eu vou ler, eu vou botar na tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Vós que outro tempo não era povo, quando nós vivíamos no pecado, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia. Então, antes nós vivíamos, num pecado, num erro, não era considerado povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Um povo que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então tu já alcançou a misericórdia. Você só precisa tomar posse dela, para que você seja prudente,
Porque olha o que a Bíblia nos ensina, amado. Eu gosto de mostrar, eu já fiz questão de botar esse televisor aqui para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Ó, olha o que diz o texto. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. O nécio, ele não crê no perdão de Deus. Tem se corrompido, faz-se abominável as suas obras e não há ninguém que faça o bem. É assim que os cristãos hoje estão dizendo. Pastor, não tem um justo sequer na terra, não tem ninguém que faz o bem. Isso é conhecimento de nécio. Não conhecimento de um prudente. Então disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, faz-se abominável em suas obras e não há ninguém que faça o bem. Assim é o argumento do nécio. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. E Deus viu que todos se desviaram juntamente e se fizeram imundo. E não há quem que faça o bem. Não há um sequer. Olha bem, amado. Então Deus olhou do alto do céu, viu todo mundo nécio. Todos se tornaram nécios. E todos juntamente se fizeram imundo. Isso nós podemos ver nos dias de hoje. O evangelho que está sendo apresentado à nação. O evangelho que está sendo apresentado sobre a terra. O evangelho que mantém as pessoas, embora dizendo que crê em Jesus, mas sendo uma pessoa imunda. E está dizendo que não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Mas a Bíblia nos ensina que realmente todos se desviaram. Todos se afastaram de Deus. Deus olhou dos altos do céu e não viu um justo sequer. Como diz aqui em Romanos, eu quero que você acompanhe a leitura na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler como Paulo disse. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há um sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos. E juntamente se fizeram os inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. Mas olha bem, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas, tratam-se enganosamente, peçonhas de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Isso quer dizer que essa pessoa, ela não pode ser templo de Deus se essa pessoa está sem conhecimento, cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos há destruição e miséria. Isso é os nécios, amado. Os nécios. E não conhecem o caminho da paz. Eles não conhecem Jesus. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Aí começa agora. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, por as pessoas hoje estar vivendo na lei, eles ainda se julgam pecador. Mas preste atenção agora, amado. Nós estamos vivendo, esquece a lei, nós estamos vivendo a graça de Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí ele diz, mas agora, presta atenção, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados.
dantes cometido sobre a paciência de Deus. Olha bem, amado, preste atenção na parte B desse versículo. A sua justiça pela remissão, quer dizer, pelo perdão dos nossos pecados. Então, nós temos que ser prudentes e entender que o sacrifício de Cristo naquela cruz, após iniciou no seu batismo, nos deu o perdão dos nossos pecados, dantes cometido sobre a paciência de Deus, para demonstrar são da tua justiça neste tempo presente, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Afinal, você é um justificado? Aí muitos falam assim, mas pastor, eu sou pecador e sou um justificado. Então você não é justificado. E se você está justificado, você tem que esquecer que você é um pecador. Pecador é aquele que peca consciente. Pecador é aquele que ainda se sente pecador, se sente ainda condenado pelo seu pecado. Paulo diz lá em segunda carta de Gálatas, capítulo 2, verso 17, nós que somos justificados pela fé, somos ainda chamados de pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? Ele mesmo fala, de jeito nenhum. Vou ler para vocês. Pois nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então Cristo, amado, ele nos limpou, nos deu a oportunidade de nascer de novo, de ser uma noiva limpa, uma noiva pura, para encontrar com o seu noivo. E como você vai encontrar com o seu noivo se você ainda é um pecador? Nós passamos por uma transformação, deixamos de sair, de viver na morte, que é no pecado, e fomos chamados desta morte para a vida, das trevas para a luz, para ser um filho de Deus. Porque naquele grande dia, nós vamos chegar à presença de Deus como filho e não como servo. Então vamos chegar diante de Deus como pessoa limpa. E nós temos que estar hoje com a nossa lamparina preparada com esse conhecimento para que podemos compreender que Jesus é o caminho. E a luz de Deus, se ela estará em você, olha bem, amado, se a luz de Deus estará em você, quando a trombeta tocar, que o noivo for avisado que ele está chegando, você se colocará de pé e chegará até o noivo pelo conhecimento da verdade. Isso é os prudentes. E os necios ainda vão procurar esse conhecimento. Vão procurar compreender isto. Quero que você acompanhe uma leitura comigo em 1 João, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 em diante. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos que a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que ouvimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevi para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha bem, amado. Se dissermos, olha o que a Bíblia está dizendo, que temos comunhão com Deus e andamos no pecado, estamos vivendo na mentira e não estamos vivendo a verdade. Mas ele está dizendo, mas se andar na luz, como na luz ele está, e ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
todo. Ele nos purificará de todo pecado para que você esteja preparado para encontrar com o seu noivo, que é Cristo. Cristo voltará para buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, uma igreja imácula, uma igreja sem defeito. E eu quero dizer apenas uma coisa: você é esta igreja. Como você está aguardando a volta do Senhor? Como uma igreja pura? Como uma igreja sem ruga, uma igreja santa? Ou como uma igreja ainda pecadora? Eu vou lhe fazer uma pergunta para você entender e compreender. Quando você olha para uma linda borboleta, você consegue ver ela como uma linda borboleta e você fica admirado dela ser uma linda borboleta, ou você apenas diz assim: olha que largata, borboleta linda. Você nem lembra que essa borboleta um dia foi uma largata feiosa. Você olha, apenas consegue contemplar e ver que linda borboleta linda. Então você começa a observar que quando nós olhamos para um cristão autêntico, você esquece que ele foi um pecador e vê ele como um filho de Deus, nascido de Deus e uma pessoa santa. Porque no céu entrará somente os santos. Então aqui nesta parábola existe duas qualidades de pessoa: aqueles que conhecem a verdade e aqueles que não conhecem a verdade. Porque na Bíblia representa as pessoas sem entendimento, representa pessoas que ainda vivem a sua própria justiça e vivem no pecado. E nós precisamos hoje mudar isso. Por isso eu estou aqui pregando, anunciando essa mensagem há meses, batendo nessa tecla, porque o diabo ele é especialista em lhe acusar. Todo dia, toda hora, o diabo quer lançar em rosto os seus pecados. Mas a Bíblia nos fala, mano, em Romanos capítulo 8, verso 2, que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. E por que eu não devo crer nisto? Eu creio, amado, que Jesus já me livrou desta lei, a lei do pecado e da morte. Porque se eu ainda estiver debaixo desta lei do pecado, eu estou debaixo da lei da morte. Então teria eu que morrer pelos meus pecados. E o meu sangue não é puro, porque é o único sangue que nos dá a condição de ser santo hoje é o sangue do Cordeiro de Deus da graça. Porque o sangue do Cordeiro, que era provisório na antiga aliança, era um cordeiro provisório, aponta para o Cordeiro verdadeiro, que é Jesus. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios poderia aperfeiçoar aqueles que a ele se chegam. Olha bem, amado, nunca. Porque se pudesse aperfeiçoar, bastava fazer somente uma vez. Mas o de Jesus, vou até botar na tela, eu li aqui, eu falei o texto, mas vou botar para vocês ler, acompanhar. Ó. Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, a lei, que era um sacrifício provisório, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, a cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touro e dos bodes tire o pecado. Quer dizer, que o sangue dos bichos, o sangue dos bodes, o sangue do touro, que era um sacrifício provisório, jamais poderia deixar o homem limpo. Mas olha o que diz no verso 11.
Ó, assim, todo sacerdote aparece a cada dia ministrando, oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios que nunca pode tirar pecado. E isso hoje, amado, as pessoas substituíram esse sacrifício da lei pelos seus próprios sacrifícios. E eles deixam de crer nesse, ó. Mas este, que é o de Jesus, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus e daqui em diante esperando que os seus inimigos sejam postos pelos cabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação, quer dizer, uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você se sente santificado? E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com ele por aquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos e acrescento. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Quer dizer, não há mais oferta. Mas olha só, amado, eu voltei aqui no versículo 15. Preste atenção. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com ele por aquele dia, diz o Senhor, porém as minhas leis em seus corações. Todo mundo hoje se julga cheio do Espírito Santo. Mas que Espírito Santo é esse que revela para eles que eles ainda são pecadores? Que eles ainda precisam viver pela lei. Como assim, pastor, viver pela lei? Porque eles vivem apresentando a Deus os mesmos sacrifícios que nunca pode lhe tirar os seus pecados. E eles deixam de crer no sacrifício de Jesus que já lhe tirou os seus pecados, como João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus falou que ele iria para o Pai. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. No Evangelho de João. Volta a memória aqui. Ó. Presta atenção que eu vou te mostrar algo interessante. Ó. Jesus falou uma coisa interessante, amado. Eu quero que você preste atenção. Ó. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviá-lo-ei, que é o Espírito Santo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, como que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, viria para convencer o homem do pecado, o homem que não cria nele, e hoje as pessoas não se sentem convencidas que Jesus já lhe deu o perdão, que Jesus já morreu pelos seus pecados? Ou você pensa que Jesus vai morrer mais uma vez pelos seus pecados? Jesus fez isso, amado, para que todas as gerações futuras pudessem estar enquadradas debaixo desse plano perfeito. Ou você acha que aquele plano perfeito só valeu para aquele século, primeiro século, ou para todos os séculos? Porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, verso 9, que Jesus é a luz para todo aquele que vem ao mundo. Evangelho de João 1, 9. Jesus é a luz para todo aquele que vem a este mundo. Não é aquele que veio, mas para todo aquele que vem. Todo aquele que vem a este mundo, ele tem Jesus como a luz. Eu quero que vocês entendam isso, para que a pessoa possa ser iluminado. E aonde há a luz de Deus, as trevas do pecado terá que sair, para que a sua vida seja casa de Deus, templo de Deus, morada do Senhor. Então não adianta falar que é cheio do Espírito, pode até ser cheio do Espírito, mas não do Espírito Santo. Porque se o Espírito é santo, ele vai habitar no coração dos santos.
Você precisa ser prudente. Você precisa deixar de ser nécio. Para encerrar a mensagem, eu vou ler aqui em Hebreus capítulo 9. Que diz o texto: também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Por que muitos e não todos? Porque é somente para os que creem, somente para aqueles que se tornam prudentes, somente para aqueles que se tornam sábios e entendidos, como diz lá em Daniel. Aí está dizendo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Você está guardando Jesus com pecado ou sem pecado? Hein? Como é que você pode me definir isso? A palavra de Deus começa a nos abrir nosso entendimento para que nós possamos entender o plano de Deus. Daniel deixou uma mensagem que fala assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você quer ser sábio? Medita na palavra de Deus. Assista esse vídeo, pega esses textos que foi citado aqui e analise a sua fé. Coloque na sua lamparina o azeite e passe a fazer parte daqueles que são prudentes. Faça parte dos sábios, entendidos, porque somente desta forma tu poderá encontrar com Deus. A Bíblia nos exorta a gente estar preparado para encontrar com Deus. Não é estar se preparando. Nós temos que estar preparados. Eu quero estar orando por você, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Lá em Tiago, capítulo 5. E a Bíblia diz também em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12, que a oração do justo, ela é ouvida. Mas daqueles que praticam o mal, o pecado, Deus desvia os seus ouvidos. A oração do justo, ela é ouvida, diz ali em 1 Pedro 3,12. Então eu vou estar orando por você, orando para que todos venham ter o conhecimento da verdade. Que todos venham ser prudentes. Quem são os prudentes? É aquele que edifica a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Cuidado aonde você está alicerçando a sua casa. Talvez você está alicerçando a sua casa em cima da areia. Porque talvez a areia está de frente para o mar, lugar de muitas aparências. Mas quando a onda vir, a sua casa vai cair. A sua casa vai cair e você será varrido pela onda. Pela onda do pecado, pela onda do mal. Mas se a sua casa estiver sobre a rocha, ainda que seja no alto de uma colina, ainda que seja no alto de um morro, mas se ela estiver sobre a rocha, ela não vai ser derrubada com o vento e nem com qualquer ondinha. Por isso que Jesus fala lá em Lucas 6,47, qualquer que venha a mim, que ouve e observa minhas palavras, semelhá-lo-ei o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam, semelhante àqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Edificar a casa sobre a areia é perigoso, amado. Embora a areia esteja num local muito bom, na beira da praia, um lugar de aparência, de vista para o mar que representa o mundo,
um lugar que o mundo vê, um lugar em evidência, mas a sua casa não está sobre a rocha, que é Jesus. Jesus disse para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Ele não disse isso para um pecador, um ímpio que está lá fora da igreja, mas ele disse para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ele mandou o anjo dirigir essa palavra para a igreja do Apocalipse ali, no capítulo 3, verso 20. Uma igreja que estava somente focada nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo. E esta igreja, ela não abria o seu coração para que Cristo entrasse. O coração dessa igreja estava fechado, porque ele dizia: rico sou e de nada tenho falta. Tem pessoas que querem ver você como um homem, como uma mulher de Deus, pelo bem que você possui, pela aparência que você lhe apresenta. Morando na beira da praia, com a sua casa sobre a areia, cuidado. E Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E Jesus aconselhou essa igreja a comprar colírio para os seus olhos. Colírio. Tem muita cristão aí com olho gordo. Você precisa do colírio santo de Deus, para que você se torne uma igreja santa, uma igreja que Jesus não fique de fora. Porque quem busca somente as coisas deste mundo, ele não dá espaço no seu coração para que Cristo faça morada. Então eu quero deixar essa mensagem a você. E quero dizer que domingo eu vou estar também fazendo uma live nesse mesmo horário, ao vivo lá da igreja, na nossa igreja ali em Nova Iguaçu. A partir das 8h15 da noite, eu estarei pregando a palavra. Para a live não ficar muito grande, nós vamos fazer a live só da mensagem. E eu vou estar trazendo uma outra mensagem ao vivo ali, do nosso encontro ali na rua Nilton Tinoco 475. Assista, compartilhe, porque Deus nos revela que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, que ele aguarda sem pecado. Amém? E a Bíblia está dizendo que muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas somente os sábios entenderão. Soberano e eterno Deus, eu venho, Pai, te agradecer nesta noite pelo teu amor, pela revelação da tua verdade. Te agradecer, ó Deus, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de se tornar pessoa irrepreensível e inculpável, pessoa santa, pelo teu sacrifício perfeito que iniciou no batismo e encerrou na cruz do Calvário. Eu quero te agradecer, Deus, por cada ouvinte desta mensagem e pedir que o teu Espírito, Senhor, esteja revelando ao seu coração os teus propósitos e fazendo com que eles venham ser um nascido de Deus, um nascido de novo, para que eles sejam embranquecidos, para que eles sejam pessoas, meu Pai, purificada, Pai, e que eles tornem pessoas mais alvas do que a neve. Eu peço a Deus que o Senhor venha iluminar os olhos do vosso entendimento, para que eles compreendam os teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, que a graça e a paz esteja contigo. Amém, igreja? Fique na paz do Senhor.